Bom dia, alunos. Professor Fernando para mais uma aula de Geografia, para os alunos dos nonos A e B. Primeira aula pós férias forçadas, por conta dessa pandemia que está assolando não só o Brasil como o mundo. Espero que vocês estejam se cuidando, ficando em casa, para que logo nós possamos estar juntos novamente com a aula presencial, que com certeza é muito melhor. Aviso vocês que mais à frente nós teremos, através do Google Meet, uma sala de plantão de dúvidas, onde vocês vão juntar o que vocês não conseguiram entender nas aulas online, trazer para um bate-papo comigo, numa sala do Google Meet virtual, no qual nós possamos tirar todas as dúvidas de vocês. Nosso assunto é o final, chama de final da apostila 2, que fala sobre a economia dos Estados Unidos. Então, na última aula, antes das férias, eu falei dos Estados Unidos como um todo. Agora nós vamos tratar só da parte econômica, da principal potência mundial. Nós temos os Estados Unidos com o PIB girando em torno de 19 trilhões de dólares, o maior PIB do mundo, uma das maiores rendas per capita do mundo, uma economia totalmente diferenciada das demais economias do mundo, mesmo porque a economia dos Estados Unidos ela está dividida basicamente em todo o seu território. E quando nós falamos em economia, ou seja, espaço econômico dos Estados Unidos, nós temos que lembrar dos chamados belts. Belts, a palavra belts, quer dizer cinturão, ou seja, um espaço onde se produz um determinado produto. E nós temos essas regiões econômicas. Nós temos o Nordeste americano, o Sul e Sudeste dos Estados Unidos, o Meio Oeste, o Oeste americano, a Costa do Pacífico. Aí nós vamos trabalhar também o Alasca e o Havaí. Então, vamos começar pela mais tradicional, pela mais antiga, região econômica dos Estados Unidos. Nós vamos trabalhar o Nordeste americano. O Nordeste americano que fica nessa região, é a região mais antiga, como eu já disse, mais tradicional. Aqui nós temos primeiro, que está falando do chamado Manufacturing Belt, ou o cinturão da manufatura, um cinturão formado por indústrias tradicionais. Então, as primeiras indústrias que surgem nos Estados Unidos surgem nesta região, principalmente as indústrias de base, as indústrias pesadas, as indústrias siderúrgicas, as metalúrgicas, as indústrias automobilísticas. Então, essa região é ainda nos dias de hoje a principal região econômica dos Estados Unidos. Aqui nós temos uma das principais, ou a principal megalópole do mundo, a Boston, que vai da cidade de Boston até a cidade de Washington, passando por Nova York, que é o principal centro financeiro do mundo. Nós temos essa região também a cidade de Detroit, considerada a cidade ou a capital do automóvel no mundo, onde fica a sede da Ford, a primeira grande indústria de automóveis. Então, essa região é extremamente importante. É uma das principais regiões econômicas do mundo. Primeiro porque ela faz aqui, uma praticamente fronteira com o sudeste do Canadá. Então, nós vamos juntar a principal região econômica dos Estados Unidos com a principal região econômica do Canadá. Por que essa região é importante? Ela é importante porque os primeiros habitantes a chegarem a essa região chegaram por aqui,
pela parte nordeste dos Estados Unidos, através da costa do Atlântico, né? Essa região é rica em recursos minerais, carvão mineral, né? Ferro, então nós temos manganês, uma série de minérios nós vamos ter nessa região, tá? Além de toda a parte de industrialização, essa região tem ainda dois belts importantes na economia dos Estados Unidos. Tem o chamado Green Belt, que é o cinturão hortifrutigranjeiro, né? O cinturão no qual eles produzem hortaliças, né? A criação de aves, então é importante nessa região. E nós vamos ter também o que nós chamamos de Dairy Belt, ou seja, o cinturão da pecuária voltada para a produção de leite e seus derivados. Então, vocês vão entender que essa região é importantíssima, beleza? Então, nós vamos ter aqui o principal centro financeiro, uma indústria muito tradicional, além do Green Belt e do Dairy Belt, ou seja, o cinturão do hortifrutigranjeiro e o cinturão da pecuária leiteira, beleza? O que nós vamos ter ainda, tá? Não esquecendo, 60% da população dos Estados Unidos, nós vamos ter aqui importante universidade, Harvard fica nessa região, então é importante nós termos essa consciência para que vocês trabalhem legal, porque geralmente cai em prova a principal região dos Estados Unidos. Sul e sudeste dos Estados Unidos, essa região aqui, ó, vai da Virgínia, Flórida, Texas. Toda essa região aqui, ó, faz parte do sul e sudeste dos Estados Unidos. Nós temos algo importante nessa região. Primeiro, nós temos um clima diferenciado nessa região, um clima mais subtropical, clima mais quente. Então aqui nós vamos ter o cultivo de frutas cítricas, laranja, limão, né? Nós vamos ter o cultivo de tabaco nessa região. Nós vamos ter, mais que isso, nós vamos ter o que nós chamamos de Cotton Belt, ou seja, o cinturão do algodão. Essa região é importantíssimo nós estarmos frisando isso. Olha só, essa região, ou nesta região, nós temos o Golfo do México, né? A região do Texas, que fica aqui, tá? O que nós temos no Golfo do México? Muito petróleo. Então, é muito forte a indústria petrolífera nessa região. Além da indústria petrolífera, além da produção de algodão, além das frutas cítricas, nós temos a indústria do entretenimento, né? A indústria da diversão. Nós temos aqui nessa região, em Orlando, né, no estado da Flórida, o complexo da Disney, que traz pessoas de todas as partes do mundo. Olhem só como os Estados Unidos é dinâmico, né? E como eles dividiram bem a sua economia. Não se esquecendo que nessa região nós temos o complexo da NASA nessa região. Então é importante nós estarmos ressaltando isso, beleza? Então aqui nós vamos ter o chamado Cotton Belt, ou seja, o cinturão do algodão. Meio Oeste. Essa regiãozinha aqui, ó, meio oeste. O que nós temos aqui? A região de planícies, ou seja, as planícies dos Estados Unidos estão nessa região. Planície do Mississippi, a maior delas, né? É uma região das chamadas pradarias, uma grande área de planície com terras extremamente férteis. Aqui nós vamos ter o cultivo ou o cinturão, o chamado Wheat Belt, ou seja, o cinturão de trigo. Eles conseguem
conseguem, tá, cultivar trigo o ano todo. Nessa região aqui, ó, próxima ao Canadá, trigo da primavera. Nessa região mais abaixo aqui, o trigo de inverno. Então eles conseguem cultivar trigo o ano inteiro. Um dos principais produtos, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior produtor de trigo do mundo. Oeste dos Estados Unidos. Oeste dos Estados Unidos, essa região aqui. Aqui nós vamos ter o que nós chamamos de Rust Belt, ou seja, o cinturão da pecuária extensiva. O cinturão que tem como ponto forte a criação do gado criado à solta, né? Gado criado à solta, com pastagem natural. Então essa região é importantíssima. Lembrando que essa região é uma região mais seca, mais árida, tanto que aqui nós temos o deserto do Colorado. Então é uma região mais seca. E aqui eles cultivam, eles praticam o cultivo das chamadas frutas irrigadas, ou seja, eles têm um forte processo de irrigação, né, que vai colocar essa região em evidência pelo cultivo irrigado de frutas. Essa região aqui, conhecida como a Costa do Pacífico, é uma região muito forte. Se essa aqui tem uma indústria muito tradicional, essa região vai ter a chamada indústria moderna, a indústria da tecnologia, uma indústria voltada para a tecnologia. Então nós vamos ter aqui o que nós chamamos de tecnopolos. Essa região dos Estados Unidos onde se concentram os tecnopolos. Eles produzem tecnologia. Então aqui nós vamos ter aqui no próximo estado da Califórnia, né, um dos estados mais importantes dos Estados Unidos, né? Essa região aqui é conhecida como Sun Belt, ou seja, o cinturão do sol. É a região dos Estados Unidos que tem sol constante, praias. Dentro de todo esse contexto, nós vamos ter também uma forte indústria da tecnologia, onde estão localizados, por exemplo, a Microsoft, a Apple. Então, todas elas voltadas para a tecnologia. É importante ressaltar que essa região está recebendo um número muito grande de estudantes vindos de várias partes do mundo para participar desse projeto tecnológico, tá? Nós temos aqui nessa região, não esquecendo, nessa região do sul e sudeste dos Estados Unidos, um pouco acima, nós temos o Corn Belt, que seria o Corn Belt, chamado cinturão do milho. E o milho hoje, tá, talvez seja o principal produto dos Estados Unidos. Por que eu coloco o milho como principal produto dos Estados Unidos? O milho dos Estados Unidos ele é consumido internamente, ele é exportado e ele serve também para a produção do etanol. Então, se aqui no Brasil nós produzimos o etanol a partir da cana-de-açúcar, nos Estados Unidos eles produzem o etanol a partir do milho. Beleza? Para finalizar, nós temos o Alasca e os Estados Unidos. Lembrando sempre, o Alasca, ele fica aqui, ó, nessa região aqui, ó, na parte noroeste dos Estados Unidos, né? Bem acima aqui, ó, tá, faz divisa com o Canadá, muito próximo ao Canadá. É uma região que faz parte das chamadas terras descontínuas dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos comprou esse território da antiga União Soviética, Rússia, né? Por medo, porque muito próximo, medo da Rússia até então montar uma base militar nessa região. Pagaram muito caro, né? Ninguém coloca de forma efetiva os valores pagos, mas pagaram muito caro, né? No que eles chamaram de compra de um bloco de gelo. Porém,
depois de alguns anos no qual eles compraram essa região, descobriram que essa região tem muito petróleo. Então, essa região ela dispõe de muito petróleo para a economia dos Estados Unidos. Para finalizar, o Havaí. O Havaí, uma ilha que fica no Pacífico, foi conquistada dos Estados Unidos através da força, então eles surrupiaram, roubaram essa ilha do Japão. Os japoneses se ressentem disso até os dias de hoje. Então foi do processo de discórdia, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então o Havaí tem grande produção de produtos tropicais, produção grande de abacaxi, por exemplo. É uma região extremamente turística, tá? Onde tem vários circuitos principalmente de surf, né? E no Havaí fica a residência oficial do presidente dos Estados Unidos. Então, o presidente dos Estados Unidos tira férias, vai passar as férias no Havaí, onde existe a residência oficial, tá? Espero que eu tenha contribuído com vocês. Fechamos a parte de Estados Unidos. Próxima aula nós vamos trabalhar o Canadá e fechamos a apostila 2, tá? Vou passar alguns exercícios no aplicativo e até a próxima aula. Obrigado, um bom dia.